Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a secretária de Estado de Educação, Marioneide Klimanchevski. Acertei, né, Marioneide? Acertou. Quase que destronco a língua aqui, mas acertei. É o seguinte, a secretária Marioneide, ontem nós entrevistamos aqui o presidente do Sintep e fiquei preocupado com essa greve. Primeiro porque greve final de maio. Como é que fica o semestre dos alunos se efetivamente eles entrarem em greve? E o que a secretaria está fazendo para garantir o direito de quem quer ir dar aula ter a possibilidade de dar aula? Bom dia, um prazer tê-la conosco. Bom dia a todos os ouvintes da Capital FM. É importante dizer, Antero, que uma greve em qualquer momento, sem sombra de dúvidas, ela prejudica todo um processo pedagógico em andamento. No final do semestre, um pouco mais. Por quê? Porque nós estamos aí há praticamente 2 meses de fechar o primeiro semestre. Né? No mês de julho, na segunda quinzena, começa o recesso escolar. É importante salientar que a greve ela é um instrumento que o profissional tem, mas é preciso analisar uma conjuntura maior, que é a conjuntura político-econômica que nós vivenciamos no momento, tanto a nível estadual quanto a nível federal. E isso tem nos remetido a algumas reflexões. Né? O governo tem 150 dias apenas de efetivo exercício. E nesses 150 dias já tivemos muito avanço. Tivemos aí uma reforma administrativa, tivemos uma reorganização na própria SEDUC. A estrutura organizacional da SEDUC ela foi enxugada e muito. Nós tínhamos 92 cargos comissionados, hoje temos 52. Nós tivemos aí uma reorganização do quadro de profissionais na própria SEDUC. Tínhamos 537 profissionais contratados na sede e começamos cortando na própria carne. Hoje nós temos 111, são 436 contratos a menos na SEDUC. Né? Para quê? Para garantir uma possibilidade de ter uma liquidez orçamentária e financeira que nos possibilite realizar alguns investimentos. A situação hoje na SEDUC com relação à questão financeira e orçamentária era um outro grande desafio, um outro fator preocupante. Nós assumimos a secretaria em abril do ano passado, ainda na gestão do governador Pedro Taques, com um déficit de 2013 a 2017 de R$ 574.863.000 reais. Em 2018, nós já tínhamos consolidado R$ 179.000 reais de despesas operacionais a serem quitadas. Né? E o primeiro grande desafio foi tentar colocar um rumo na questão orçamentária e financeira e conseguir pagar essas despesas já realizadas para que a SEDUC tivesse condições de entrar no trilhos. E hoje, 5 meses após a gestão, a gente está conseguindo minimizar e reorganizar esses processos. E começamos, como eu disse, cortando a própria pele. Bom, nós entendemos que existe todo um processo democrático na nossa sociedade. E dentro desse processo democrático, que foi resultado de muitas lutas, nós estamos encaminhando algumas documentações, vídeos, fazendo reuniões com os nossos gestores, porque o processo democrático ele precisa ser garantido não só para quem quer entrar em greve, mas para quem não quer fazer a greve também. Porque o professor que não quer fazer sua greve, ele tem que ter o direito e a porta da escola aberta para recebê-lo, para que ele possa desenvolver o trabalho dele. Né? E isso faz parte de uma política de respeito à diversidade. Aqui é a hora de refletir exatamente sobre os valores que nós trabalhamos na escola. Porque como profissionais da educação, nós trabalhamos alguns valores que permeiam a prática pedagógica, como o direito à diversidade, como o respeito à diversidade, como a gestão democrática. E aí, como vai ser o exercício dessa gestão democrática nesse momento? Pois é, mas tem alguma coisa para a secretaria fazer para garantir esse direito de quem quer dar aula? Sim, o que nós estamos fazendo? Porque ontem aqui na entrevista com o presidente do Sintep, teve uma ligação de Santa Terezinha. Inclusive você veja a mentalidade dos professores como não há, assim, apesar de eles estarem dentro da educação, não há, assim, uma informação que tranquilize o exercício da profissão do professor. A pergunta que veio de Santa Terezinha para o presidente do Sintep era assim: e aí, o sindicato vai nos punir se nós quisermos dar aula? Era um negócio mais ou menos assim, se o sindicato iria punir, etc. e tal. Quer dizer, medo do sindicato. Infelizmente, o sindicato devia ser visto como aliado da categoria. Infelizmente, as relações de trabalho no estado de Mato Grosso, durante muito tempo, elas foram permeadas de forma equivocada. E aí isso é um conceito da professora Marioneide.
que hoje está como secretário de Estado de Educação. A SEDUC, como instituição mantenedora da educação no estado de Mato Grosso, ela deixou há algum tempo de ser uma referência. E essa tem sido uma luta minha constante na própria SEDUC, e eu discuto isso com a minha equipe, inclusive. A SEDUC ela precisa estar presente na onde as coisas acontecem. E aonde que a educação acontece? É no chão da escola. Então, hoje nós estamos numa inversão de valores, onde a SEDUC ela vai para o chão da escola. Nós criamos, dentro da própria secretaria, na estrutura nova, um núcleo de gerenciamento e acompanhamento das assessorias pedagógicas e das escolas, que é para fazer com que esse núcleo esteja acompanhando as escolas, não só o processo pedagógico, mas o processo de gestão das escolas. O que acontece? Houve um distanciamento muito grande, SEDUC, e isso é o meu entendimento, e base, que é a escola. Nesse distanciamento, a escola hoje, ela tem essa inversão de valores. Porque a escola ela é ligada a quem? A SEDUC. Ela é SEDUC. Ela é parte integrante da SEDUC. O sindicato é representante dos profissionais da educação. É uma outra categoria, uma outra situação. Então, por que perguntar a um sindicato se ele vai punir a escola e não a SEDUC, que é a instituição mantenedora e organizadora das políticas públicas do estado de Mato Grosso com referência à educação? Então, há uma inversão de valores total na rede. E a gente tem discutido isso também com a categoria e estamos discutindo isso principalmente com os nossos gestores. Porque é preciso entender que a escola é um braço da SEDUC lá na ponta, assim como a assessoria pedagógica. Qual tem sido a nossa grande tarefa e é desafiador? Né? É de ser um instrumento de interlocução SEDUC-escola, fazendo com que haja uma maior aproximação entre a SEDUC e a escola, no sentido de entender que a SEDUC ela não é aquele prédio que está lá. A SEDUC são os 41.863 servidores que existem no estado de Mato Grosso e que fazem parte da pasta da educação. Porque o prédio pode estar em qualquer lugar. Mas são esses profissionais que vão ou não fazer a diferença na educação do estado de Mato Grosso. E a diferença em todos os aspectos. Nos aspectos, principalmente, de garantir uma agenda de aprendizagem para o nosso aluno, que é o foco deste ano da SEDUC. Tá. E como é que você vê essa afirmação do governador Mauro Mendes, que nós temos o terceiro melhor salário do país e estamos colocados em 21º lugar? Qual que é a deficiência aí? É a secretaria que tem falhado, não tem tido qualificação dos professores? O que está acontecendo que nós estamos numa péssima colocação e o nosso salário, embora eu sempre defenda que o professor ganhe melhor do que ganha, é um profissional que precisa ser valorizado, mas assim, o que está acontecendo? Por que nós não evoluímos na questão do aprendizado? Bom, tem dois aspectos que é muito importante. De fato, a afirmação condiz, é real, né? Nós somos hoje o terceiro melhor salário do Brasil, abaixo apenas de Maranhão e, se não me engano, Ceará, né? Não, Maranhão e Mato Grosso do Sul, tá? Mato Grosso do Sul, segundo melhor salário, Maranhão primeiro, tá? Num comparativo de 40 horas, e Mato Grosso terceiro. Esse país é interessante, né? O Maranhão ser o primeiro. Pois é o primeiro. Porque eu imaginava que São Paulo é o primeiro, o mais rico estado da federação. Pois é, e São Paulo... E não é. Não, São Paulo é o 18º, tá? Numa relação de salário. Agora, o que é importante dizer? A garantia de um processo ensino-aprendizagem, ele é muito mais amplo do que apenas uma questão salarial. Ele envolve inúmeros fatores que contribuem ou não para isso. O que a gente tem discutido lá na secretaria, junto com os nossos assessores pedagógicos, coordenadores e com o próprio Cefap, o Centro de Formação dos Profissionais de Educação, é como garantir que haja uma melhoria na proficiência dos nossos alunos. O Estado ele avançou muito na situação, em duas grandes situações. Primeiro, distorção idade-série. Ou seja, os alunos estão hoje na idade correta, a grande maioria, na série ou na turma em que deveriam estar. Isso foi feito de que forma? Através de um processo realizado no Estado, que é a enturmação. Mas isso não garantiu a proficiência dos nossos alunos. E a proficiência é o grande desafio da Secretaria de Estado de Educação. O ensino médio nosso é o 21º lugar. O que nós temos feito? E já foi o 26º. O que nós temos feito para isso? Nós temos criado uma política voltada para o ensino médio com um processo de diagnóstico da aprendizagem do aluno, onde nós estamos oferecendo a sala de
laboratório de aprendizagem no contraturno e, mais ainda, a intervenção pedagógica em tempo real. O que seria essa intervenção pedagógica em tempo real? Não dá mais para nós, profissionais de educação, chegarmos no 9º ano, por exemplo, do ensino fundamental e termos uma discussão de que o aluno não está sabendo ler, não está sabendo escrever, não está sabendo fazer uma interpretação de texto e uma produção de texto. A pergunta tem que ser hoje, outra. O que nós temos feito para sanar essa dificuldade? Porque quando eu encontro um aluno que chegou no 5º ano, no 6º ano, que é a nossa antiga 5ª série, e ele não tem o domínio ainda do sistema de letramento e alfabetização, o que a escola tem que fazer? Imediatamente achar uma ação para trabalhar esse processo de alfabetização e letramento dessa criança. Não dá para você trabalhar no 6º ano com uma criança que ainda não consegue ler, interpretar um texto e produzir um texto, os conteúdos básicos da BNCC do 6º ano. Então eu preciso garantir um processo de formação. A BNCC é a Base Nacional Curricular Comum. Né? Ou seja, nós tivemos aí a reformulação e estamos em processo de formação em 100 municípios já assinaram o termo de adesão conosco, de formação pedagógica para os professores, em cima da nova BNCC. Ou seja, o currículo do Estado de Mato Grosso ele foi construído ano passado, nós homologamos no Conselho Estadual de Educação no início deste ano, e ele já valida qual é o currículo que o Estado de Mato Grosso vai desenvolver para a educação básica. Baseado neste currículo, tá, que seria aí a educação infantil e o ensino fundamental 1, o 2, o fundamental 1 e 2, nós já temos ali quais os currículos que nós vamos desenvolver, que metodologias nós vamos utilizar, quais são os conteúdos que nós vamos ter em cada etapa de desenvolvimento da criança, para que nós possamos, então, trabalhar com os professores, não só a nível de conhecimento pedagógico, mas principalmente oficinas específicas das diferentes áreas do conhecimento, fortalecendo a prática pedagógica. E esse é o desafio da melhoria da proficiência. É buscar com que os nossos alunos tenham lá na ponta o atendimento com estratégia diferenciada, com uma prática pedagógica diferenciada, mas que trabalhe, sobretudo, a BNCC, os conteúdos curriculares necessários para que ele avance. Olha, eu só vou me referir a um fato, porque é necessário referir esse fato para a pergunta que eu vou fazer. Eu me elejo senador por Mato Grosso em 1998. Em 1999, um dos primeiros projetos que eu apresentei foi reservando vagas nas universidades públicas para alunos que fizeram ensino fundamental e médio na escola pública. Né? Esse era o critério. 50% das vagas em todos os cursos, em todos os turnos e tal, para alunos que fizeram. E aí, estudando a situação de Mato Grosso na oportunidade, a gente chegou à conclusão seguinte, que o ensino fundamental, 94% a 95% dos alunos começavam o ensino fundamental e terminavam o ensino fundamental. Entretanto, desses 94%, na época, apenas 32% começava o ensino médio, porque nós não tínhamos professores de física, química, biologia e matemática. De lá para cá, depois de eu ter feito o ensino satelitário pelo ESUD para fazer a minha prova da OAB, eu passei a defender o seguinte, até porque sei que o Estado tem, e infelizmente o Estado está na CECITEC, ao invés de estar na Secretaria de Educação. Como é que é o percentual de alunos hoje no ensino médio? Ainda tem esse apartheid de 94% terminar o ensino fundamental e só 32% começar o ensino médio? 1. E 2, por que não fazer o ensino satelitário via Secretaria de Educação? Por exemplo, eu não tenho ensino médio em Ribeirãozinho. Por quê? Porque falta professor de química. Então, dia tal, às tantas horas, vai ter aula de química, o melhor professor de química de Cuiabá dá aula daqui e o estado inteiro, onde não tem professor de química, vai assistir a aula pelo satélite. Por que não fazer esse investimento e eliminar esse apartheid? Se é que o apartheid ainda existe. É porque o Sintep não deixa? Porque senão diz que toma emprego de professor? Não, na realidade existem duas situações. Primeiro, essa taxa ela foi bem reduzida. Hoje nós temos aí de 100% dos alunos que entram no ensino fundamental, nós temos uma média de 78% que melhorou bem o índice. Praticamente dobrou, né? Isso. Existe sim alguns percentuais no ensino médio que ainda são preocupantes, né? Um deles é a taxa mais ou menos de 26% com relação à evasão. E esse tem sido um dos enfrentamentos que a gente tem feito no ensino médio com relação
até a um programa chamado Busca Ativa, onde a escola, a assessoria pedagógica, a própria SEDUC, ela começa a monitorar esses fluxos e buscar esse aluno que está fora da escola. É importante salientar que hoje, na política educacional do Estado, nós temos diferentes opções de ensino médio. E aí nós temos o ensino médio integral, que são as escolas plenas. Nós temos o ensino médio regular, que é aquele que nós fizemos lá na década de 80, no meu caso, né? Meio período, com as disciplinas da BNCC. E temos o ensino médio MEP, que é o ensino médio profissionalizante, tá? E hoje nós temos uma outra discussão, porque o MEP está em terminalidade no Estado. Então hoje já está se discutindo a nível nacional e a nível estadual a BNCC do ensino médio. Como que é essa BNCC do ensino médio? O aluno ele vai ter um aumento de carga horária na escola, onde possibilita para ele não só a melhoria da carga horária das disciplinas que são específicas da BNCC, que é o caso da língua portuguesa, da matemática, da física, da química, da biologia, né? Mas também especifica para ele uma carreira, uma trajetória de vida, que é o projeto de vida do estudante. Ou seja, eu tenho lá, eu estou fazendo meu ensino médio, eu quero fazer algum curso na área de robótica. Então, eu começo a desenvolver na escola projetos relacionados à robótica para um grupo de alunos. Então, cada escola vai trabalhar aí com o mínimo de 2 a 4 projetos de vida que vão estar trabalhando e desenvolvendo como disciplinas eletivas dentro da escola, para que ele possa desenvolver alguns projetos voltados para a questão de uma formação, até estimulando esse aluno a continuidade do estudo a nível superior. Ou seja, hoje nós temos várias perspectivas. Além de tudo isso, tem o EJA e o SEJA também, para quem não teve naquele momento a oportunidade de estar na escola, ingressando no ensino médio. Tu vai ter o quê? O EJA e SEJA. Educação de jovens e adultos. E o tá? SEJA? O SEJA é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, onde os alunos vão na carga horária etapa. Então, eu organizo ali. É que os seus técnicos gostam de falar de sigla, né? Siglas é difícil, né, Antero? Mas assim, ou seja, eu organizo conforme, por exemplo, eu tenho profissionais que estão aí, caminhoneiros, etc., que querem voltar à escola. Então, eu organizo uma agenda de estudo para completar em 2 anos o ensino médio, tá? Fazendo uma semana, 15 dias de aula direto para poder acompanhar e ter o seu estudo garantido. O presidente do Sintep, ontem eu questionei aqui sobre esses números. Você tinha o 3º salário e 21º colocado, o que pode fazer para melhorar? E ele me disse assim, olha, mas tem que ver que para melhorar também, nós temos que ter um impacto de refazer a escola. Temos 400 escolas em péssimo estado no estado de Mato Grosso. Eu ainda brinquei com ele, falei, você acabou de ficar contra Paulo Freire, que pregava que ensinava que tinha que ensinar uma educação de boa qualidade até debaixo de árvore, né? Mas assim, embora eles sejam admiradores de Paulo Freire, eles ficaram aí reflexivos sobre isso. Como é que está esse processo de recuperação das escolas degradadas? E é tudo isso mesmo de escola que precisa ser consertada? Infelizmente, o quadro de infraestrutura do Estado ele é muito grave. Nós temos algumas situações de escolas que estão construídas há 40 anos. Vou falar disso agora também. 40 anos que não passaram nem por uma tinta. Tem várias questões. E temos também quadros de escola que acabaram de ser construídas em 2016, entregues em 2015 e 2014, que já precisam de reformas. Então, são ações que a SEDUC tem que trabalhar e tem tentado trabalhar de forma diferenciada. Primeiro, o orçamento deste ano, Antero, ele é preocupante e a gente já tem feito algumas ações para isso. Primeiro, nós tínhamos um quadro orçamentário em 2018 que nós tínhamos lá uma folha que fechava em 2.864 bilhões de reais. Ano. E um orçamento previsto de 2.669 bilhões. Ou seja, o orçamento da SEDUC não pagava nem a folha de pagamento. Ficaríamos deficitários em 200 milhões de reais para pagar a folha de pagamento. Foi necessário, então, toda essa reorganização para garantir. Além disso, né, quando o governador Mauro Mendes trouxe a LOA para 2019, a aprovação, tinha uma discussão também em cima dessas questões. E aí, então, esse ano foi regulamentado para a SEDUC 3.205.000 para orçamento, dos quais 2.814 é a folha, sobra aí uma média de 376 milhões para investimento. Bom, esse investimento, o que sobra no fritar dos ovos para investir em obras? R$1.800.000. Por que isso? Porque nós temos lá 116 milhões de transporte escolar. Temos 48 milhões de PDE, que é o
plano de desenvolvimento da escola, que vai um recurso que vai direto para as escolas, através do CDCE, para que resolvam e façam o projeto político-pedagógico acontecer. Temos aí 29 milhões que é alimentação escolar contra a partida do Estado. Temos aí quase uma média de 3 milhões e meio por mês de energia elétrica nas 768 unidades escolares, mais as unidades descentralizadas, que são 98 assessorias pedagógicas, 15 Cefapros, DMP, SEDUC, arquivo setorial e arquivo de documentação. Temos aí ainda, além disso aí, temos a questão de locação. Quer dizer, isso aí é o que eu elegi como kit de sobrevivência da escola. A escola ela precisa garantir o acesso, a permanência e o sucesso do aluno. Como garantir isso? Transporte escolar, alimentação escolar, recurso para o projeto pedagógico, certo? E melhoria de alguma infraestrutura. Nós temos, de fato, 400 escolas, a média, que precisam de alguma intervenção de infraestrutura. Com 1.800.000 não dava para fazer. O que nós fizemos? Através do vice-governador e do secretário adjunto executivo Alain, nós começamos uma rotina de trabalho para buscar o quê? Captação de recursos. Conseguimos aí, junto à Assembleia Legislativa, junto ao secretário Rogério Galo, com a questão do planejamento orçamentário, e conseguimos aí mais ou menos uma média de 35 milhões para investimento em obras. E 50 milhões de orçamento, fechado essa semana com o governador Mauro Mendes. O que ocorre hoje? Nós temos no Estado obras que têm apenas recursos estaduais e obras que têm recursos federais. As obras do FNDE, a gente continua dando andamento, certo? E estamos agora exatamente no momento de discutir alguns convênios com os prefeitos dos municípios de escolas, porque a educação, na realidade, ela está no município. Ela acontece nos municípios, as escolas estaduais estão no município. Então, a gente tem feito, em regime de colaboração, uma discussão junto com as secretarias municipais de educação, com os prefeitos, para reorganizar a rede, no questão de reordenamento, certo? Definir quem vai ficar com o quê, como que vai ser organizado, que estrutura nós temos para isso. E, em alguns momentos, nós vamos ter que fazer uma análise de estrutura física. Vou dar um exemplo simples. No município de Guiratinga, eu tinha 2 escolas, 2 prédios locados, escolas que são antigas, e que uma estava com 130 alunos, outra com 100 e pouco aluno. Então, não tem por que ficar com 2 escolas com um número pequeno de aluno. O que a gente tem feito? Reordenado a rede. Pego as 2 escolas, unidas em uma escola, com um atendimento conforme a necessidade, a demanda existente, atendendo o aluno da mesma forma, porém, com enxugamento da estrutura. Por quê? Porque eu tenho uma escola com capacidade de receber 500 alunos e estou com 200 e pouco alunos em 2. Então, é preciso ter esse olhar, esse entendimento da sociedade que nós precisamos reorganizar para fazer a correta aplicação dos recursos públicos. Nenhum governador quer passar por uma gestão sem dar aumento para os professores, que é a maior categoria que tem em qualquer secretaria, em qualquer estado. Mas hoje nós vivemos um momento que realmente nós não estamos tendo condições financeiras de conceder aumento. Nós estamos ainda pagando salário pasto. Nós temos a LRF, que é um comprometimento que já está a 61,72%, quando o limite era prudencial era 49%. Nós temos aí a arrecadação mensal, que não tem sido suficiente para pagar as despesas operacionais do mês. Então, é todo um quadro que a gente está analisando, estudando, né, para a gente ver de que forma nós vamos conduzir o Estado para que realmente a gente consiga ter uma liquidez com capacidade de investimento. E aí entra uma questão que é muito séria para mim como gestora hoje da SEDUC, né? Como, ao mesmo tempo, garantir um salário e um investimento? Como eu disse para você, agora, aqui, quando eu coloquei um pouco dos investimentos para garantir o acesso, a permanência e sucesso do aluno, que é transporte escolar, alimentação, PDI, locação, taxa de iluminação, energia elétrica, isso aí já consome os 300 milhões, sobrando 1.800.000 para a obra. Então, esse fato da infraestrutura, ela é preocupante, realmente. A gente tem feito uma análise muito criteriosa do que por esses números vai passar os 4 anos e não vai fazer a reforma de tudo. Exato, do que é prioridade a prioridade. E aí uma coisa que a gente sempre trabalha no governo Mauro Mendes é com a verdade. É com o que é possível e não é. Né? Nós não temos uma varinha de condão para ir lá e reformar 400 escolas em 4 anos. Né? Só para você ter noção, tem um TAC que desde 2012 ele está na Secretaria de Educação, que são de 45 escolas apenas no município de Cuiabá. E a gente tem 4 anos para cumprir esse TAC. Porque não existe mais possibilidade de prorrogação do TAC. Já foi vencido desde 2012 e não foram feitos o que tinha que ser feito. Essa é a realidade.
Tá. E não é errado o Estado, que não dá conta de resolver esses problemas, embora eu saiba que não está na sua secretaria, está na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, o Estado que não consegue resolver o problema do ensino médio se mete a besta de governar o ensino superior. Quanto que gasta com a Unemate por ano? Esse dinheiro não está fazendo falta naquilo que é efetivamente obrigação do Estado? A Unemate, ela está, eu não tenho hoje os números precisos para te dizer com relação ao orçamento da Unemate, mas Porque ela está hoje, ela é na Secretaria de Ciência, da CECITEC, Secretaria de Ciências e Tecnologias. É importante salientar, assim, que como professor, eu acho que a gente tem que, dentro da própria SEDUC, garantir primeiro a questão da educação básica, né, que é o nosso norte, é o que nós temos trabalhado, buscar a questão de melhorar a possibilidade de investimento, né? Como eu disse, em janeiro deste ano, em fevereiro deste ano, nós tínhamos 1.800.000. A gente não reforma nenhuma escola com isso. Pois é, quanto gasta com a Unemate por ano, você sabe? Não sei, eu preciso verificar. Hoje eu não tenho esse... Porque eu sempre defendi aqui a tese, não de acabar com a Unemate. Claro, a Unemate é uma instituição que tem muitos mestres, doutores, é uma boa universidade, foi um grande trabalho que o Mato Grosso fez nessa área, foi necessário num determinado ponto, para mim fugiu até do ponto maior, porque o ponto maior seria formar professores de física, química, biologia e matemática para resolver esse problema do ensino médio nosso, essa que deveria ser a função da Unemate, mas ela é uma instituição de elevado nível. E exatamente por isso eu acho que ela tem que ser preservada. Mas eu sempre defendi que o governador de Mato Grosso colocasse a Unemate debaixo do braço, visitasse o presidente da República, falar, toma que o filho é teu. Transforme aqui a Unemate na Universidade Federal de Mato Grosso. Protegeria a Unemate, protegeria os alunos, protegeria os professores, daria de presente para ele todos os prédios da Unemate, toda a rede física da Unemate, e eles tocariam o projeto daí para frente como responsabilidade do ensino superior, que é a da União. E o Estado para de tomar sopa e arrotar peru. Né? Toma sopa e arrotar peru e não tem condições de tocar essas questões. Mas tudo bem, não é com você, é com o governo, né? Tem uma questão que eu acho que é muito importante colocar, que é a questão, assim, do que o cidadão que está em casa nos ouvindo pode perguntar, mas de todas as reivindicações do sindicato, o que nós conseguimos avançar? Bom, nós conseguimos avançar em alguns aspectos. Vamos fechar a entrevista com isso. Vai ser possível oferecer alguma proposta para os servidores? Vai ser possível atender alguma coisa? Para eles, não, vocês têm esperança ainda de que a greve não aconteça? Só responde isso para a gente terminar a entrevista. Bom, primeiro que a greve já está deflagrada a partir de segunda-feira, né? Segundo, como eu disse, nenhum gestor ele quer passar por uma gestão sem fazer um dos quesitos básicos de qualquer gestor, que é a valorização profissional. Exemplo disso, o governo Mauro Mendes, no município de Cuiabá, no qual eu fui secretária adjunta e depois secretária de educação dele, acompanhando a gestão dele no município, nós tivemos lá 64,4% de aumento para os profissionais de educação. Mas passamos pela mesma situação. O primeiro ano de gestão do Mauro no município de Cuiabá, nós não conseguimos dar aumento nenhum e enfrentamos uma greve de uma semana. Por quê? Qual foi a realidade daquele momento? Era o momento também de organizar a casa, de pagar as despesas já realizadas e que não tinha recurso para nada. Né? Esse é o mesmo momento que nós estamos vivendo. 150 dias de gestão, não obstante seja um desejo do governo de valorizar os seus profissionais, nós não temos hoje as condições necessárias para se pagar um aumento salarial. Mas nós avançamos em algumas outras situações. Né? Primeiro, licença-prêmio. Né? A cada professor que sai... O governo cortou licença-prêmio de todos os servidores, mas vai pagar para os professores. Para os profissionais de educação foi garantido, por quê? Porque nós temos vários processos em aposentadoria. E só para você ter uma análise, para me liberar os professores que tenho hoje no quadro de previsão de licença-prêmio, eu vou desembolsar um investimento de 4.400.000. Se eu não liberar eles hoje e virar um resto a pagar lá na frente, eu vou gastar 16.869.000 com licença-prêmio. Então, a compensatória é melhor, neste momento, liberar agora.
Tem isso também. Então é preciso fazer uma análise de gestão econômica. Licença-prêmio nós estamos atendendo, liberação para qualificação profissional também, né? E o governo Mauro Mendes, dentro de uma perspectiva de fazer o que é correto, discutiu conosco e autorizou a questão de verificar e de pagar 1/3 de férias dos contratados, porque o contratado na SEDUC ele não recebia 1/3 de férias. O que é justo, né? O que é justo, exato. Então, no ano de 2019, isso vai estar incluído também já no nosso aporte financeiro. Então, isso é a realidade hoje. Então, nós avançamos nisso, mas avançamos também em outras prerrogativas. Nós avançamos, por exemplo, numa das recomendações e discussão deles, que era de ter um calendário de discussão com a SEDUC. Nós encaminhamos no documento respostas, né, já 3 reuniões pré-agendadas para discutir educação do Estado de Mato Grosso com o sindicato. Né? Uma reunião em junho, uma em agosto e outra em outubro. Além disso, nós temos também a questão tão divulgada e tão discutida, que é a questão do concurso público. Né? Nós estamos fazendo, eu estou com a comissão constituída, que tem até agora a primeira semana de junho. Tem concurso aí para chamar a gente ou tem que fazer novo? Qual a realidade nossa hoje? Nós tivemos um concurso público com 5.748 vagas, com uma nota de corte de 50%. Nessa nota de corte foram aprovados 5.172 pessoas, nós chamamos, e com a nota de 50%, o concurso no edital, ele prezava que 50% seria de cadastro de reserva. Né? Então, nós temos 50% de cadastro de reserva, assim, com notas de 50%, que podem ser chamados. Qual é a nossa realidade hoje? Nós finalizamos a etapa de chamamento da final praticamente no mês de dezembro, quando foi homologado e publicado no Diário Oficial. A partir de janeiro, com o momento de reorganização da casa, matrícula, atribuição de aulas, reorganização dos projetos pedagógicos, nós constituímos uma comissão que começou a trabalhar no mês de abril, e agora, em primeira semana de junho, eles me entregam qual é o número de vacância na rede, porque o concurso público eu só posso chamar para substituição de vaga livre. A partir desse momento, então, nós vamos discutir com o governo a possibilidade ou não de chamar efetivos. Marioneide, muito obrigado pela entrevista. A gente vai voltar aqui nesse período de greves, nós vamos convidá-la de novo, talvez até para sentar aqui e a gente celebrar o acordo aqui junto com o Sintep. Estou à disposição, é um prazer poder estar aqui e poder informar um pouquinho a sociedade de como a SEDUC está sendo conduzida e de mais ainda, do grande desafio que tem sido para uma professora gerir uma pasta com 42 mil servidores. E eu acredito que a grande perspectiva é que quando a gente encontra profissionais na área técnica, a gente tem que valorizar. Essa é a prerrogativa do governo Mauro Mendes e eu agradeço aqui publicamente ao governador pelo voto de confiança no nosso trabalho. E principalmente dizer que, senhores professores, senhores profissionais da educação, são 150 dias de gestão. Nós precisamos realmente de um voto de confiança para que a gente possa colocar o Estado de Mato Grosso numa situação de liquidez econômica, orçamentária, de capacidade de realmente reconhecer o que precisa ser reconhecido, que nós com certeza reconheceremos, que é a valorização dos profissionais. Muito obrigada, Antero, pela oportunidade. Muito obrigado pela entrevista. Só sim ou não? Esse mau resultado nosso na educação, não é porque sabendo passa, não sabendo passa também? Ou tem reprovação no Estado? Nós já mudamos essa política também. Tem reprovação? Agora, no final de cada etapa de ciclo, tem reprovação no Estado. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. São 8h49 em Cuiabá.